Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, sou um dos membros aqui da bancada do Importunos, ao lado do João e do Iago, que hoje, infelizmente, não pôde participar, mas que talvez consiga nos acompanhar no decorrer do episódio. Hoje nós estamos recebendo o Tayan Carestiato para falar sobre gestão de tempo e foco em resultados. Esse tema é muito importante, até para mim mesmo, que eu sou uma pessoa que gosto bastante de conhecer e de ler mais e aprender mais sobre desenvolvimento pessoal e empresarial e etc. E é para isso que a gente trouxe o Tayan. E sem perder tempo, agradecê-lo por aceitar o nosso convite e também pedir já para que ele se apresente à bancada e se apresente aos nossos ouvintes. E também já começo com uma pergunta bem interessante e mais geral, como sempre. A gente sabe que, bem como em todos os episódios até agora do Importunos, um dos assuntos que tratamos foi em relação à pandemia de Covid-19. E é impossível não falar também desse assunto aqui hoje. Eu queria jogar a seguinte pergunta para você, Tayan. Você acredita ou você tem alguma proposição, alguma proposta bacana para nos dizer no sentido de como a gente pode manter a nossa produtividade em tempos de pandemia, em tempos de quarentena? A gente acompanha muitas pessoas reclamando de ansiedade, pessoas reclamando que não conseguem cumprir as metas do trabalho em home office, não conseguem estudar muito bem por EAD, porque estão se sentindo mal, não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações de maneira correta, mesmo tendo muito tempo de sobra. Então eu queria ouvir a sua opinião em relação a esse ponto, né? Como a gente pode fazer, se é importante a criação de rotinas, se é importante a delimitação de tarefas específicas divididas ao decorrer do dia. Isso é algo que até eu, como disse no início, também tenho curiosidade, porque esse problema da pandemia e da quarentena é algo que assola a muitas pessoas. E, enfim, muito obrigado pela participação e espero que você tenha entendido aí a minha dúvida em relação a esse ponto. Bom dia Luiz, bom dia João, bom dia a todos que ouvem esse momento. Vou me apresentar, meu nome é Tayan Carestiato, eu sou consultor empresarial, coach executivo, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, especialista em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, gestão estratégica pelo Sebrae, acadêmico de psicologia e filosofia, pós-graduando em consultoria empresarial e gestão de pessoas. Como que começou, né, um pouco de toda essa influência na minha vida de pensar e refletir e implementar algumas ações na minha vida para que eu desenvolvesse com produtividade, focasse em resultados, gestão, né? Primeiro de tudo foi dentro da minha carreira, né? Eu assumi um cargo de liderança, assumi um papel de gestor e como gestor, né, a gente tem lá as nossas equipes, tem lá os nossos projetos. Então, durante 7 anos eu tive um cargo executivo em uma empresa e esse dinamismo do mundo corporativo, né, essa alta concorrência de todo tempo ter que buscar por resultados, a todo tempo ter que ter performance e não só ter a nossa própria performance, né, mas levar toda a organização a ter performance, né, conseguir liderar, conseguir influenciar as outras pessoas, né? E em determinado momento a gente consegue perceber que isso, a gente tem os altos e baixos das nossas vidas, né? Então, esse mundo corporativo, né, eu costumo falar do Rock Balboa, né? O mundo é mau, né? Então, às vezes você está numa função de liderança, um cargo executivo, e aí você às vezes está sendo invejado, você está sendo... as pessoas estão tentando ali, às vezes, se opor a você para tentar te derrubar. A gente vê muito isso no nosso papel político, né? E a gente tem sempre oposições também, né? Pessoas que tentam, não só a natureza
tendo as suas incertezas e seus riscos, mas a gente tem os riscos dos nossos ambientes, pessoas tentando nos atacar, né? Então, eu costumava dizer que eu estava em uma posição de casinha da árvore. Então, tá lá a floresta, os animais soltos na floresta e nossos concorrentes, tanto concorrentes empresariais, empresas, quanto os nossos concorrentes na vida, né? E às vezes, a gente fica na casinha da árvore, na zona de conforto, né? Salinha climatizada, viagens de primeira classe. E quando a gente ousa a quebrar esse paradigma, né, de descer da casinha da árvore, nós vamos para a floresta, né? E lá na floresta a gente tem que sobreviver, a gente tem que caçar. E ao mesmo tempo tem outras pessoas, outras variáveis na caça. Então, nesse primeiro momento, né, eu comecei a perceber que esse mundo corporativo não me fazia feliz. Então, eu não estava feliz dentro da função que exercia, não estava tendo os resultados que eu queria, estava muito desmotivado, né? E aí a gente começa a comparar, né, sucesso e felicidade. E falei, opa, eu não tô feliz, não estou alcançando meu ápice de sucesso. Para mim, ter sucesso não é isso que eu estou vivendo. Então foi um momento que eu rompi, e aí eu comecei a perceber que todo esse mundo dinâmico corporativo, né, começou a me trazer alguns problemas, né? Então estava lá com crises de ansiedade, com depressão, fora de forma, né, sobrepeso, um burnout. Então eu falei, cara, preciso cuidar de mim, preciso mudar isso. E quando eu comecei a querer cuidar de mim, né, então eu comecei a buscar conhecimento. Então não só ter aquele conhecimento técnico, né? Por exemplo, quando a gente fala de gestão financeira, nós vamos lá falar de custos fixos, custos variáveis, lucratividade, rentabilidade, ROI. Então, não só no quesito técnico de uma gestão, mas a gente tem o quesito comportamental, emocional, sentimental, mental. Então, eu comecei a estudar e aprofundar, né? No primeiro momento, eu comecei a fazer cursos de coaching, né? E aí, fazer terapias também, que é muito importante para que a gente tenha uma saúde mental, né? E aí eu comecei a me encantar. Eu falei, cara, isso aqui é outro caminho dentro da vida das empresas, dentro da vida das pessoas. Então eu posso unir o meu conhecimento de gestão, meu conhecimento de projetos, com outros conhecimentos, né? E aí eu comecei a ajudar amigos naquela intenção de me ajudar, de buscar melhorar minha vida. Eu comecei a compartilhar o que eu estava fazendo, eu comecei a ajudar outros amigos, e aí eu comecei a ver que começaram a prosperar, começaram a ter sucesso em seus negócios, e aí eu montei meu negócio de consultoria empresarial. Dentro desse momento que nós estamos vivendo, né, eu consigo fazer um comparativo desse meu momento passado. Então a gente está em um momento de crise, um momento de pandemia, um momento onde é muito discutido em que podemos ter foco, se nós deveremos ter foco na saúde, se nós deveremos ter foco nas economias, e a gente começa a ser afetado de alguma forma, né? Seja alguém ou diretamente ou indiretamente que esteja contaminado ou não, ou alguém que tenha suas atividades paradas ou não. E a gente começa a ter que gerenciar essas nossas crises, né? Esses nossos medos, essas nossas inseguranças. Nesse momento, a gente começa a colocar já a intenção, a gente começa a perceber o quanto nós temos intenção de sermos felizes, intenção de termos saúde, intenção. Quando a gente começa a ter a intenção, a gente já começa a trabalhar o autoconhecimento. Então eu começo a perceber em mim qual é aquele momento que eu estou. Eu tenho uma carreira, essa carreira está tendo qualidade, minha situação financeira ela está com qualidade ou não,
A minha saúde física, a minha saúde mental está tendo qualidade ou não? Meus relacionamentos familiares dentro de casa, meu relacionamento amoroso, meu relacionamento social está tendo qualidade ou não? Ou as minhas atividades, os meus hobbies, as minhas diversões, as minhas atividades espirituais, seja aquele que crê em algo, aquele que não crê, até que ponto a minha vida está tendo qualidade? Até que ponto nós estamos tendo uma qualidade de vida? E aí a gente começa a conhecer e entender como nós estamos e qual momento nós estamos de vida. E aí, fazendo essa reflexão, a gente começa a botar a intenção, colocar a intenção. Colocar a intenção, uma intenção comum em todos nós é a intenção de sermos felizes, a intenção de termos saúde, a intenção de ter uma condição financeira legal. Para ter uma condição financeira legal, a gente precisa estar trabalhando, mas também ter saúde física, mental. Então a gente começa a colocar intenção. Acho que essa palavra pode ter uma hashtag intenção. Quando eu detecto aonde eu quero chegar, o que eu quero para a minha vida, começo a planejar. Então eu fiz esse diagnóstico de como que está a minha situação, de como que eu estou na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, minha empresa, como que está a minha empresa, como que está as áreas financeiras, as áreas de logística, processo operacional, a área comercial, meu marketing, como que estão os meus funcionários, como que estão os meus ativos. A gente começa a diagnosticar a nossa situação, a gente começa a se colocar em uma situação. Entendendo em que momento que nós estamos, a gente começa a definir e entender o que é preciso fazer. E aí a gente começa a colocar atividades que julgam ser mais importantes, outras julgam ser urgentes, e a gente começa a definir prioridades. Então, qual é a minha prioridade? E aí as pessoas costumam falar assim, caramba, mas a vida tem tantas variáveis, tantas coisas que a gente precisa gerenciar, e o que eu preciso focar na minha rotina, o que eu preciso focar no meu dia a dia, quais são os hábitos que eu preciso ter. Então, eu costumo fazer uma pergunta, aonde que está pegando fogo? Aonde que você precisa ligar lá para o corpo de bombeiro e chamar, vem cá, amigo, me ajuda a apagar esse incêndio aqui, né? Então, a gente tem esse termo muito comum nas empresas, né? Que às vezes, em muitas empresas, a gente fala assim, a gente só está apagando incêndio. Então, qual é o incêndio principal da minha vida? Qual é o incêndio principal dos meus negócios? Qual é o incêndio principal da minha carreira? Qual é o incêndio principal dos meus projetos? Então, e aí eu começo a dar prioridades. Então, calma aí. Aqui nessa área da minha vida, aqui nessa área da minha empresa, eu tenho um problema grave. E eu preciso tratar esse meu problema. Então, esse problema, ele está influenciando em outros problemas. Se eu resolver esse problema, os outros problemas também serão amenizados? Ah, sim. Então, esse é a prioridade do momento. E aí eu começo a definir uma rotina de atividades, de ações, e tudo isso leva um tempo até se concluir. Então, esse momento é ter a intenção, saber a situação que eu estou e definir atividades, rotinas e hábitos para apagar aquele incêndio. Bom, perfeito. Bom dia, Luiz. Bom dia, Tayan. Bom dia a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Agradecer novamente o Tayan por ter aceito o convite. E a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Tayan, a gente vê aí, e acontece mesmo com a gente, de em um primeiro momento a gente está hiper engajado em uma nova atividade, e até por ela ser nova, né? O que atrai mais do nosso foco para lá. Só que com o passar do tempo, isso muitas vezes vai minguando. E em alguns casos, chega até o ponto de a pessoa desistir e descontinuar aquele projeto.
No seu entendimento, o que você acha que pode ser feito, ou o que você acha que faltou inicialmente para que aquele alto nível de foco se mantivesse ao longo do tempo? Prazer em falar com você. Esse momento inicial de termos um engajamento muito grande, um foco muito grande, uma energia muito grande em um projeto, numa estratégia, numa ação, numa atividade, é normal. Alguns religiosos, né, quando no mundo lá evangélico, né, quando uma pessoa está lá recém-convertida, né, e aí ela começa a ter um engajamento muito grande na causa, a gente chama de primeiro amor, né? E a pessoa está lá naquela paixão, está naquele amor. A gente costuma dizer também que nos nossos relacionamentos amorosos, né? No amor são flores, no início são flores, né? Tem até uma música antiga aí que no início são flores, né? Então, o início, né? A gente está ali naquele aspecto emocional muito forte, né? Onde a gente começa a vislumbrar uma oportunidade, a gente começa a perceber algo que pode acontecer muito bacana e a gente começa a ter foco, uma atenção seletiva muito grande naquela oportunidade. E a gente começa a colocar muito amor, muita emoção para fazer aquilo. E quando a gente começa a implementar, né, e executar, naturalmente a gente vai perdendo um pouco dessas energias, né? Então, quando a gente começa a perder um pouco dessa energia, um pouco desse amor, geralmente porque a gente começa a ter algumas frustrações, ou a gente começa a perceber outras oportunidades. Então, hoje, no momento atual, né, a gente começa a perceber que as pessoas perdem o foco, né? Então, a gente começa a perceber pessoas sem foco. Uma das variáveis que eu considero, né, é a falta de paciência no tempo. Então, eu costumo brincar que a gente está em uma maratona, são 40 e poucos quilômetros para correr. Não é aquela corridinha de matinal de 5 quilômetros em volta da avenida ali. Então, é um desafio, a gente vai precisar persistir, ter paciência, né? Não vão ser flores o tempo todo. A vida nós não vivemos num paraíso constante, nós não estamos numa nirvana. Então, vai ter momentos de baixos, vai ter momentos de infelicidade, vai ter momentos de fracassos, vai ter momentos de derrotas, vai ter momentos de conflitos. Conflitos em um diálogo interno nosso mesmo, onde a gente se frustra, a gente frustra as nossas expectativas, a gente começa a conversar com a gente mesmo, tipo, pô, cara, você vacilou nisso, pô, você poderia ter feito isso, um diálogo interno, um conflito interno. As nossas atitudes, as nossas ações geram interferências na vida das outras pessoas. Então, às vezes, por exemplo, eu quero um exemplo comum em muitas pessoas, né? Quero ter uma vida saudável. E aí eu começo a ter, não, calma aí, eu vou fazer minha dieta, vou fazer minhas coisas aqui, vou fazer minha comida aqui, vou para academia, nananana. E aí eu começo a ter muito amor, muito foco, muita paixão, muita energia. Mas aí no dia a dia, a pessoa familiar, uma pessoa que convive com a gente, não está no mesmo foco. E aí começa a trazer um conflito, né? Trazer aquela comida diferente, que não está dentro da nossa dieta. Começa a vida dela, as ações da vida dela, né? Os hábitos da vida dela começam a ser diferentes e começam a influenciar a gente. Então, assim, vamos sair para jantar? Vamos sair para beber? Né? E aí as pessoas têm um foco muito temporário. E aí as pessoas se perdem no foco de um propósito maior. Então, eu costumo dizer, né, que as pessoas elas não são capazes de motivar as outras pessoas. Então, a motivação é algo interno. Então, qual é o motivo que eu tenho para agir? Qual é o motivo que eu tenho para ir à ação? E muitas vezes a falta de motivo para a ação é a falta de propósito de vida. Então, quando eu me pergunto, né, qual é o significado da minha vida?
Qual é o papel que eu exerço nesse mundo? E aí a gente começa a perceber que a gente tem diversos papéis, né? Diversos objetivos que a gente tem que dar conta no dia a dia, diversas responsabilidades. Mas a gente tem nós somos como uma espécie de peça de um quebra-cabeça, né? Uma peça única, né? Uma vez eu li em um livro de um filósofo, né? Onde a filha dele pergunta: papai, por que o nosso cachorrinho é pequeno e ele é capaz de entrar no buraco? E o cachorro da minha amiguinha, ele é grandão, ele não consegue entrar no buraco. E aí o pai dela, o filósofo, responde assim: porque o cachorrinho pequeno, ele é feito para caçar e pegar a bolinha e se cair no buraco pequenininho. O outro cachorro já é grandão, ele já é mais forte, ele já é feito para proteger o pequenininho. Então nós somos peças desse quebra-cabeça, né? E quando a gente depende um do outro. Então, quando a gente entende o nosso propósito, né, que peça que nós somos nessa vida, aí a gente começa a dar prioridade. Então, a gente começa a perceber quais são os nossos papéis. E dentro dos nossos papéis, quais são as nossas responsabilidades. E aí a gente começa a traçar. Então, por exemplo, eu citei sobre fazer dieta, né? Quando as pessoas colocam assim, vou fazer dieta. Qual é o motivo para a ação de fazer a dieta? Eu quero ter um corpo legal, quero ter saúde. Então, quando a gente tem um motivo legal, a gente, assim, saúde. Mas é só até aí? É aí que tem o ponto final? É só ter saúde? Não. Por que é importante eu ter saúde? Por exemplo, é importante que eu tenha saúde porque o meu negócio depende diretamente de mim. Então, se eu não estiver saudável, eu não tenho como ir trabalhar. Então, se eu não tenho como ir trabalhar, eu não tenho como ir atender. Se eu não tenho como ir atender, eu não tenho como, no final do mês, ter os meus ganhos. E sem ter os meus ganhos, eu não consigo ter a minha sobrevivência. Eu preciso dos meus ganhos para ter uma condição de vida. E outras pessoas dependem dessa minha condição de vida. Então, essas pessoas que dependem de mim são pessoas amadas por mim? São pessoas que eu coloco a intencionalidade, o fato de ser ajudador? De fato, eu tenho a responsabilidade de ajudar alguém que é a minha filha. Então, eu tenho que cuidar da minha filha, porque minha filha, ela ainda é menor, ela não tem ainda como andar com os próprios passos. A vida dela é de minha responsabilidade também. Então, quando a gente começa a trazer motivos para a ação, a gente começa a ter prioridade. Então, cuidar da saúde é uma prioridade para a minha vida. Porque sem a minha saúde eu não vou a lugar nenhum e não vou fazer outras pessoas irem também. Eu tenho foco em estudar. Se o seu foco for apenas estudar, talvez ele vai durar pouco tempo, porque vai surgir um outro motivo para você levar a outra ação. Hoje não, hoje eu vou para balada. Hoje eu vou encontrar os meus amigos no barzinho. E amanhã eu volto a estudar. Não, calma aí. Eu estudo porque eu quero ser uma pessoa de sucesso. E eu sendo uma pessoa de sucesso, eu vou ter melhores oportunidades. O mundo é dinâmico, então quanto mais preparado estou, mais à frente dos meus concorrentes eu estou. Então, quanto mais motivos eu me encho, mais chances de chegar lá no final, de concluir. E ter paciência, né? Que nem tudo será sempre perfeito. Vai ter momentos que nós não teremos aquela felicidade, aquela alegria, aquele prazer, né? De estar executando aquilo. Mas a gente vai ter o foco lá no final. Então, por exemplo, gosto de falar muito de esporte, né? Então tem lá os atletas treinam diariamente em alto nível. Se eles não treinarem diariamente em alto nível, pode ser que eles não vençam o jogo. E se eles não vencerem o jogo, pode ser que eles não vençam o campeonato.
Então, eles precisam, ainda que eles estejam com alguns problemas familiares, eles precisam, não, calma aí, eu vou trabalhar. E aí, gerenciamento dessas emoções, desses focos. Aqui é meu ambiente de trabalho, aqui é onde eu vou treinar, aqui é onde eu vou aprender, aqui é onde eu vou criar sistemas de levar outras pessoas a terem resultado, porque eu tenho uma equipe, eu não sou sozinho. Então, quando a gente coloca o nosso foco a longo prazo, a gente começa a perceber que nem sempre será um caminho fácil, que será um caminho de altos e baixos. Quando a gente tem poucos motivos para que a gente chegue nesse caminho futuro, esse objetivo futuro, a gente tende a se frustrar. Agora, entrando num tema relacionado a dois conceitos em específico, que eu tenho particular curiosidade em relação aos dois. Estava até vendo um vídeo ontem sobre isso, que basicamente são a resiliência e a antifragilidade, né? A resiliência, que é um termo em inglês, né, muito conhecido, mas que entrou para o vocabulário português agora, basicamente significa aquela propriedade da matéria, que é você levar a pancada e não se romper, né? Você se manter apesar das dificuldades. E o termo antifragilidade, ele vem do antifrágil, né? Que é do Nassim Taleb, que é um matemático e filósofo que escreve sobre diversos assuntos, que basicamente é você utilizar o erro, utilizar as falhas de uma maneira geral para prevenir que elas voltem a ocorrer no futuro. Ou seja, você sofre uma queda no sentido amplo e com essa queda você percebe algum fator que possa evitar com que você acabe sendo atingido por esse problema no futuro. Então você, além de sobreviver às pancadas que você recebe, você acaba saindo desse poço que você acabou caindo de maneira mais forte, de maneira mais preparada para poder enfrentar aquele problema novamente. Então eu queria saber de você, primeiro, a sua opinião sobre eles, se você acha que são conceitos que podem sim ser adaptados à vida cotidiana, a nossa vida cotidiana, se você vê um paralelo entre os dois ou se você tem alguma discordância ou algo a acrescentar a isso que eu falei. Bom, particularmente, na minha subjetividade, no meu entendimento, eu não gosto muito do termo resiliência, né? Acho que esse termo, ele é bacana, não vejo problema na palavra, no seu significado, mas da forma como ela é utilizada, como ela é explorada, de como ela é compartilhada, ela leva as pessoas, às vezes, ao sofrimento. Então, quando a gente está falando de performance, né, então a gente consegue identificar motivos para performar, né? Às vezes a gente pode estar se afundando mais ainda em problemas, porque por causa da bendita resiliência. Então é um risco que nós temos às vezes ao ter foco, que é o risco da resiliência, de ter um foco em algo que não está dando certo, algo que não está muito legal, e a gente está lá, não. A gente costuma ter o termo, né, de dando murros em ponta de faca, né? Então, a gente está lá se machucando, a gente está lá se agredindo, a gente está lá sofrendo, a gente está gerando, muitas vezes, não só problemas para as nossas vidas, mas problema para a vida dos outros, né? Inclusive no mundo do coaching, né, que é muito até criticado, né, muito especialmente pelos profissionais da psicologia, e que muitas pessoas já tiveram problemas ao participarem de processos de coaching, é que o coaching não tinha muito preparo e ele levava as pessoas a cavarem a própria cova, né? Justamente por fazer que, não, calma aí, você tá tudo bem, mente positiva, vai dar tudo certo, vai, enfrenta.
E aí a pessoa apanhando da vida e gerando um desgaste e outros problemas para a vida dela. Então, lógico, como a gente já estava falando, então tudo na nossa vida a gente tem intencionalidade. Quando a gente fala de intenção, né, desde antes de nós nascermos, as pessoas já têm intenção sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente está lá na barriguinha das nossas mães, os nossos pais, a nossa mãe, os familiares, os amigos, já estão tendo intenções para a vida daquela criança. Então, antes mesmo de você nascer, você já tem bens adquiridos por outros. Tem lá seu berço, tem seu carrinho, tem suas roupinhas. E aí já tem os pais ali pensando em como que vai dar saúde, como que vai dar escolaridade. Então já tem uma intenção. Quando a gente coloca intenção em algo, né, ou seja, a gente começa a olhar para um caminho e querer buscar esse caminho, o tempo todo, como a gente já tinha falado, a gente precisa não só traçar um plano, mas a gente precisa gerenciar esse plano. Então o mundo ele é dinâmico. E a gente tem muitas incertezas, muitos riscos. Como Flávio Augusto da Geração de Valor fala, nós não temos estabilidade, nós vivemos um mundo de instabilidade. Então nós estamos vendo aí, nós estamos num momento de pandemia, um problema global, um problema em todo o planeta, que atinge a todos, não só ricos, não só pobres, não só brancos, negros, nem só esquerda, nem só direita, atinge a todos. Então nós estamos em um mundo de instabilidade. E se a gente começa a persistir, insistir em algo que às vezes não está dando certo, a gente pode dar mais problemas. Então a gente precisa estar gerenciando essas nossas variáveis. Então, costumo dizer, as nossas variáveis pessoais. Estou tendo saúde? Estou tendo saúde mental? Estou tendo saúde física? Porque sem saúde a gente não consegue ir em lugar nenhum. É o dilema até que nós estamos muito debatendo no mundo de hoje. Sem saúde a gente não consegue trabalhar. Eu estou tendo minha carreira está legal, eu estou me desenvolvendo, estou aprendendo novas habilidades. Opa, olha só, aprendendo novas habilidades. Então a gente já começa a trazer o conceito de autofragilidade. Eu estou aprendendo algo, eu estou me desenvolvendo, estou adquirindo competências, habilidades e atitudes para que eu tenha sucesso dos meus projetos? Ah, sim, não. Meus relacionamentos estão legais? Às vezes eu estou com uma resiliência muito grande. A gente vê, por exemplo, pais de família tendo problemas por quererem e trabalharem muito. Então eles vivem em suas empresas, acordam cedo, dormem tarde, ficam muito tempo falando dos seus negócios e não dando atenção aos filhos, não dando atenção às suas parceiras amorosas, às suas mulheres, porque está lá na resiliência do foco de estar lá. Né? Não, calma aí, eu tenho que fazer a empresa dar certo, eu tenho que fazer tudo dar certo. Então, preciso estar gerenciando o tempo todo. Preciso ter algumas ferramentas, né, que consiga me trazer percepções de se eu estou indo bem ou mal. Quando a gente fala de projetos, né, então lá no PMI e as boas práticas do gerenciamento de projetos, né, uma das coisas que nós temos ao final de um projeto, seja se esse projeto deu certo, se foi um sucesso, ou se esse projeto deu errado, fracassou, uma das coisas que nós temos como um processo dentro do gerenciamento de projetos é tirar as lições aprendidas. Então, o que aconteceu nesse projeto? Como que a gente conseguiu ter sucesso nesse projeto? A gente consegue levar essas práticas que levaram ao sucesso para outros projetos? Ah, esse projeto deu errado. E aonde que nós erramos? Aonde nós precisamos melhorar? Aonde precisamos aprender algo novo, algo diferente, algo que faça com que tenhamos melhores oportunidades para dar certo, para ter êxito. Preciso o tempo todo estar gerenciando. Ótimo. Tayan, a
Outros dois termos que também vêm sendo cada vez mais familiares e mais próximos do nosso cotidiano seria a questão do mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E muito também por conta do sucesso da Carol Dweck, né? Uma professora de Stanford que lançou o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, né? E trazendo um pouco para o nosso cotidiano, se tem uma coisa que eu já vi muito acontecer, é o fato da pessoa falar que ela deseja prosseguir com uma determinada atividade ou realizar determinada ação, mas a justificativa dela seria: eu gosto muito disso, eu realmente tenho interesse, mas eu não tenho tempo. E aí, a minha percepção pessoal me diz que, na verdade, quando você não destina um tempo para isso, essa atividade ela acaba sendo relegada, né? Ainda mais quando é uma coisa que ela só vai te trazer benefício a longo prazo. E aí eu queria saber de você qual a importância dessa mentalidade de crescimento em detrimento do mindset fixo e a importância de ter uma rotina programada e que contemple nessas diferentes atividades. Três perguntinhas básicas que eu faço para todos, né? O que eu quero ser? Então, nós temos diversas influências no nosso ambiente, sejam artistas, sejam jogadores, pessoas famosas, pessoas próximas a nós que têm êxito em algo, e a gente começa a querer ser semelhante, né? Então, eu começo, não, eu quero ser um consultor de sucesso, eu quero ser um cantor, eu quero ser um pai de sucesso, um pai bom para minha filha, quero ser uma pessoa bem fisicamente, eu quero ser um político que, de fato, melhora a qualidade de vida do povo. Quero ser. Nesse eu quero ser, tem outras implicações, outras perguntas. O que eu preciso fazer para ser? Então a gente começa a ter atitudes, comportamentos. Eu preciso, já que eu quero ter um físico melhor, uma saúde melhor, eu preciso treinar, eu preciso ter uma dieta legal, preciso ir à academia, preciso ir a um nutricionista. Às vezes dentro desse processo, eu posso ter alguma lesão, vou precisar tratar essa lesão, ir num fisioterapeuta. Às vezes eu tenho alguma ansiedade que me faz comer muito, então preciso ir num psicólogo. E aí, preciso ter uma rotina, preciso criar hábitos, preciso criar um estilo de vida. E a gente não fazer, a gente implica o ter. O que eu preciso ter? Preciso ter paciência, preciso ter dinheiro. E aí, durante esse processo, né, esse processo requer uma mentalidade de sucesso, né, e a gente começa a falar do mindset, uma coisa que eu costumo falar. Se eu pego R$1 milhão, distribuo entre 10 pessoas, cada um tendo uma quantia desse R$1 milhão, e eu me comprometendo com que essas pessoas apresentem os seus resultados daqui 10 anos, por exemplo, um ano. O que cada um vai fazer com esse valor recebido? Pode ser que algumas pessoas daqui a um tempo, elas voltem com mais dinheiro. Receberam lá R$100 mil e volte multiplicando, volte com 300 mil, 500 mil, até 1 milhão ou mais. Mas podem ser que outras pessoas voltem com menos, voltem lá com 50 mil, 10 mil. Ou podem ser que outras pessoas voltem com dívidas. Perdeu tudo e ainda ficou com dívida. A diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas fracassadas é a mentalidade.
Então, como eu empreendo? Quais são as características ao empreender? E quando eu empreendo e eu destino recursos a um projeto, eu preciso estar lá gerenciando esses recursos, essas variáveis. E em alguns momentos eu vou fracassar, eu vou errar, eu vou ser derrotado. Mas como a gente já estava falando, o que eu posso aprender? O que eu posso desenvolver? Eu posso desenvolver certas características, certas habilidades. Preciso adquirir alguns conhecimentos técnicos. Preciso de desenvolver alguns comportamentos, algumas atitudes. Então, aprender de acordo com a intenção que eu quero alcançar. Porém, se eu chego numa academia e olho lá a pessoa fortuna e falo, cara, quanto tempo que você treina? Eu treino há 10 anos. Se eu chego próximo de uma pessoa, um consultor de sucesso, e eu pergunto, cara, quantas coisas você sabe, quantas soluções você consegue levar para as empresas, como que foi a sua carreira? Cara, eu estudei muito, eu estudo há mais de 10 anos, eu tenho uma experiência muito grande. Então, requer tempo. Então, eu preciso fazer a todo tempo, a todo momento, a gestão do meu tempo. Ou seja, definir quais são as atividades, definir quando que eu vou fazer essas atividades, definir quais são as atividades que são das minhas responsabilidades, quais são as atividades que são das responsabilidades de outros. Muitas vezes a gente tem essa individualidade, de querer dar conta de tudo, mas nem sempre é assim. A gente precisa gerenciar as partes interessadas a todo momento. Então, tem pessoas capazes de nos ajudar e pessoas capazes de nos prejudicar. E a gente precisa relacionar com essas pessoas, a gente precisa dialogar com essas pessoas, a gente precisa pedir ajuda. Então, um termo no mundo corporativo, no mundo business, que a gente comenta muito é o nosso networking, utilizar do nosso networking. Então, mas eu não tenho tempo. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento de pandemia no mundo corporativo era que os empresários, os executivos falavam assim, cara, eu não tenho tempo para cuidar da minha empresa. Eu não tenho tempo para planejar a minha empresa. Eu vivo apagando fogo, incêndio, mas não sei nem para onde que eu estou indo. Não sei nem qual é a direção da minha empresa. E muitas pessoas agora nesse momento estão tendo tempo para empreender em algo diferente. E quando eu falo empreender, não é empreender só de abrir um negócio. É empreender algum projeto, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida empresarial. Empreender. Então, a mentalidade de sucesso requer empreender. E uma das características do comportamento empreendedor é aprender, analisar os riscos, fazer o planejamento, ser ousado, arriscar, mas aprender, tirar lições aprendidas dos nossos projetos. Perfeito. Então, agora, tentando mudar um pouco o assunto tratado, falar um pouco sobre mercado de trabalho, falar um pouco sobre mundo corporativo, talvez, e setor de negócios em geral. É uma pergunta que, inclusive, foi sugerida pelo nosso amigo Iago, que, como eu falei, infelizmente não está participando hoje, que é basicamente olhar para o futuro pós-Covid, ou mesmo o atual com o Covid, e pensar quais alternativas, de maneira geral, a gente vai poder idealizar e concretizar, tomando como base essa questão de foco, de planejamento, de gestão de metas, talvez de RH. O que a gente vai precisar fazer no seu ponto de vista, ou se você já está vendo algumas mudanças positivas, algumas adaptações feitas por empresas, alguns exemplos bacanas de resoluções de problemas causados por essa mudança imposta pela pandemia, pela quarentena. Por exemplo, a gente está vendo empresas adotando home office,
A gente está vendo escolas e universidades adotando o EAD, e muitas pessoas estão se adaptando, outras não. E muitas empresas, inclusive, não estão conseguindo se adaptar e por isso acabam quebrando ou fechando, por não entender que, infelizmente, querendo ou não, é preciso emergir nessa mudança se quiser continuar, né? Queria saber a sua opinião sobre como funciona, você que já trabalhou nessa questão de gestão de empresas, como a cabeça de alguém que está nessa situação agora de estar num beco sem saída. Ou você muda o seu negócio, ou você quebra, ou então aquela pessoa que trabalha, ou você se adapta a esse trabalho novo, ou você não consegue mais subsistir, né, nessa sua função. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você tem alguma opinião formada? O que você pode dizer para a gente em relação a esse tópico? Muito bom. No momento atual, né, antes de Cristo, né, agora nós temos o antes de Covid e depois de Covid, né, como que nós estávamos conversando, né? Então, no mundo atual requer uma quebra de paradigmas, né? Então, muito se era desconfiado de algumas tecnologias, de algumas metodologias. Então, em um passado não muito distante, eu lembro que na empresa que eu atuava, existia uma dificuldade das pessoas entenderem quando se tinha a necessidade de trabalhar em home office, né? De ter a confiança que aquela pessoa estará em casa trabalhando de fato. Então, será que aquela pessoa vai estar cumprindo os horários? Vai estar... E aí a gente começa a ter algumas implicações, né, nesse trabalho. Assim também, a gente começa a perceber nesse novo momento, nesse mundo atual, o uso de tecnologia, de ferramentas. Então, a gente nós somos capazes de quebrar paradigmas quando a gente começa a utilizar algumas ferramentas, algumas tecnologias, alguns programas, alguns equipamentos. E aí, dentro das empresas ou na nossa vida, né? Então, o tempo todo, a gente começa a perceber que nossas vidas são dependentes de empresas, e empresas são dependentes de nossas vidas, né? Então, nós somos os principais recursos que agregam valor às nossas empresas. Então, por isso que a gente tem essa mudança de pensamento, de valorização do ser humano. Porque quem faz a empresa pode ter lá as melhores estruturas físicas, melhores equipamentos, mas se não tiver as pessoas para executarem, ainda que tenhamos tecnologias de ponta, automação, a gente precisa de pessoas capazes de operar essa tecnologia. E as pessoas, no seu lado, elas precisam desenvolver essas habilidades, elas precisam desenvolver essas competências, essas atitudes para utilizar essas tecnologias. Então, uma coisa recente, né? Eu já sou formado em análise de desenvolvimento de sistema, então tenho uma facilidade com tecnologia. Mas, no momento atual, eu estou me desenvolvendo na psicologia. E aí a gente começou a ter essa mudança, por exemplo, de não vamos ter aulas presenciais, vamos ter aulas teletransmitidas. Quando a gente olha as aulas presenciais, a gente vê começa a notar uma zona de conforto. Interessante, né, que aqui na universidade da cidade, né, muitas pessoas vêm de outras cidades e vinham enfrentar estradas e tudo mais. Era tido como um sacrifício, mas esses sacrifícios geram, ao tempo, a gente começa a gerar um conforto, né, um hábito, né? E agora, com uma quebra de paradigmas, calma aí, você não vai precisar pegar a estrada, você vai poder ficar em casa, você vai poder assistir sua aula no melhor local da sua casa. Tem pessoas te assistindo de pijama, não precisa se arrumar. Tem pessoas assistindo às aulas deitadas na cama, né? A facilidade da tecnologia, né? Então, você não está ali se apresentando, você não está se exibindo, você está ali com a sua câmera desligada, o microfone desligado, mas você está ali assistindo o professor, a professora e adquirindo conteúdo.
Mas nós temos os nossos novos desafios. Então a gente começa a perceber que uma das maiores dificuldades das pessoas é utilizar as tecnologias. Então, no início, né, muita confusão, né, de como utilizar a tecnologia, como acessar o sistema, de aonde ter que ir dentro do sistema para conseguir assistir às aulas. Muitas pessoas com dificuldades, né, que em seus equipamentos, né, os computadores, os celulares não tem suporte, não tem programa, não tem a conexão com a internet, e aí está assistindo a aula cai, não está conseguindo ouvir, visualizar o professor, muita dificuldade. No mesmo momento, as empresas. As empresas, elas estavam lá com as suas portas abertas, né, recebendo público, e o modelo de negociação, o modelo de comercialização precisou ser alterado. Alterado para algo que não existia? Não, alterado para algo que já existia, mas que muitas pessoas não utilizavam. Então, até no início ali da pandemia, aqui no Brasil, né, eu divulguei entre pessoas próximas, né, falei assim, ó, se você tiver com dificuldade aí de implementar uma loja virtual, de implementar um marketing aí, utilizar as redes sociais, pode me chamar, estou aqui para te ajudar, cara, independente de valor. Mesma coisa eu fiz com os meus colegas de faculdade, né? Falei, ó, quem tiver com dificuldade aí de acessar o sistema, de criar a sua conta e tudo mais, pode me chamar aqui que eu ajudo vocês. Então, as empresas com a sua necessidade de trabalhar de forma diferente. E aí, aproveitar as oportunidades. A gente viu aí recentemente, né, que a Amazon, né, teve um alto índice de melhora nas suas vendas. As vendas da Amazon nos Estados Unidos cresceram de uma forma absurda. Ou seja, as pessoas continuaram adquirindo bens, serviços, e automaticamente, né, as pessoas começaram a utilizar o quê? A tecnologia para comprar e para vender. Então, a dificuldade do cliente de utilizar a tecnologia também é existente. As pessoas querem comprar. Para ela comprar, ela precisa acessar a tecnologia. As pessoas querem vender. E para vender, precisa também utilizar essa tecnologia. Então, a gente precisa estar aprendendo a desenvolver. Uma das coisas interessantes é essa mudança de trabalho. Pessoas, se uma empresa como a Amazon está vendendo muito, automaticamente ela vai precisar até contratar. Então, antigamente, né, em momentos de crise, de dificuldade dentro de uma empresa, o RH costuma até ser um dos primeiros departamentos a serem cortados, né, para redução de custos. Né? Não, calma aí. Vamos cortar o projeto de RH. Vamos lá. Geralmente, inclusive no nosso aspecto aqui da nossa cidade, da nossa região, né, não é uma característica das empresas, as empresas terem um RH, uma equipe de RH e fazer os processos de gestão de pessoas. Existe um processo muito grande devido à obrigatoriedade de departamento pessoal, né, de ter as suas integrações com o governo, com cálculo de encargos, tudo mais. Mas existe a demanda agora da gestão de pessoas nesse mundo de crise, que é o quê? Empresas que estão vendendo mais por causa que estão utilizando tecnologia precisam contratar pessoas para atender. Mas essas pessoas que precisam ser contratadas, elas não são pessoas comuns, nem sempre. Elas precisam ter habilidades diferentes. Elas precisam ter uma capacidade de se autogerenciar, inclusive, pois elas vão estar trabalhando de casa. Então, a necessidade de ter uma disciplina, de ter um comprometimento. Por outro lado, a organização ela precisa ter ferramentas que consiga gerenciar essa pessoa à distância. Eu lembro que no passado, né, também lá gerenciar equipes, né, tinha uma equipe de vendas e existia muita desconfiança se essa equipe de vendas
estava de fato desenvolvendo as vendas à distância ou não, ou seja, vendedores externos, né? Isso é uma realidade muito comum nas empresas, né? Se o vendedor de fato está lá na rua vendendo ou não. E lá dentro da empresa que eu trabalhava, começou a ter muita desconfiança. E a gente falou assim, pô, eu consigo trazer uma solução para que a gente consiga saber se estamos com eles cumprindo o objetivo ou não, suas tarefas ou não. E era o quê? O uso de tecnologia. Então eles começaram a ser rastreados pelos celulares, né? Algo meio agressivo para a época. Né? Pô, um celular onde fica vendo o meu percurso. A tecnologia é muito interessante, mas é uma quebra de paradigma muito grande. E não foi implementada de forma correta e acredito que tenha sido totalmente abandonada. Mas, por outro lado, a gente tinha uma tecnologia, por exemplo, de rastreabilidade dos nossos veículos de entrega, de coleta e entrega, muito grande, que funcionava muito legal. Então, a gente, por exemplo, quando vai fazer uma entrega em uma empresa, em um local, o próprio motorista fala que realizou aquela entrega. Automaticamente, quando fala que realizou aquela entrega, não só nós que estamos na gestão da empresa sabemos que aquele veículo está trabalhando, mas também o nosso cliente, o fornecedor do nosso cliente, sabe daquela informação. Então, a gente vê o uso da tecnologia de ambos os lados. Uma adequação de aprender. Então, como a gente está falando, né? Uma das características da mentalidade de sucesso, da mentalidade para que as coisas aconteçam com êxito, é aprender. Então, a necessidade das empresas aprenderem a utilizar novas formas de gerenciar, a utilizar novas tecnologias, automaticamente a pessoa lá que está exercendo o seu trabalho de aprender também. Aprender a desenvolver seus comportamentos, não só suas habilidades técnicas. Bom dia, Luiz, bom dia, João, bom dia, Tainã, bom dia você, ouvinte. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês. Agradecer ao Tainã pelo convite, por estar aqui nesse bate-papo. E também quero fazer uma pergunta aqui que é um pouco pertinente. Eu acho que às vezes as pessoas podem achar, às vezes misturar um pouco a questão política, mas tem hora que a política e a questão de gestão de tempo, às vezes, elas respondem algumas coisas que nos deixam preocupados. E o que a gente percebeu essa semana é que o novo secretário de Saúde comentou que não seriam entregues os hospitais de campanha porque os casos estariam diminuindo, não teriam mais necessidade dessa entrega. E não teria mais necessidade desse uso. Se olharmos, estamos mais de 60 dias dentro dessa epidemia e estamos assistindo que as soluções de saída ainda são muito ainda rascunhadas. Não existem soluções práticas, porque praticamente está sendo um aprendizado para todo mundo. E se a gente perceber, a economia e a saúde estão sentindo, e se a gente parar para pensar, a economia já poderia estar voltando se tivesse essa questão dos hospitais de campanha funcionando, o aumento de leitos, as parcerias com os hospitais privados, e assim conseguir já começar um projeto de retomada, de abertura econômica. E a gente está vendo que isso está engatinhando. Existem alguns rascunhos, mas ainda se está engatinhando, porque a gente sabe que qualquer abertura agora desenfreada, isso pode aumentar já o número que já está alto de mortes, infelizmente. E o que a gente percebe é o quanto a gente fica, às vezes, estarrecido, porque é o nosso dinheiro de impostos, nós somos pagadores de impostos, é como Margaret Thatcher dizia, não é dinheiro público, é dinheiro do pagador de impostos, e a gente percebe o quanto o nosso dinheiro está sendo jogado no lixo. O estado do Rio está passando por uma crise que já vem por 5 anos,
em questão, já teve impacto em atraso de salários, em redução de investimentos em várias áreas. Quem é morador do estado do Rio sabe o quanto o nosso estado está abandonado, está esquecido, e a gente achava que poderia ter um novo processo de retomada. A gente percebe que as práticas espúrias estão continuando. E a questão é o seguinte: você acha que o foco de resultados dentro dos governos é algo que é abandonado por falta de planejamento, ou motivos espúrios, ou é a união dos dois? Porque às vezes a gente fica olhando e fala, caramba, a gente sabe da necessidade, existe um planejamento prévio e depois isso começa a ser abortado no meio do caminho, e no final quem fica mais sentindo é os cofres públicos, é a população e agora, em especial, a economia. Olá, Iago, um prazer estar falando com você também. Na minha trajetória, né, ao gerir negócios, né, lógico, uma das coisas que a gente percebe é a incapacidade do governo, né? Então, para que a gente consiga sobreviver, para que os nossos projetos tenham êxito, para que nossas empresas tenham lucro, nós temos lá o nosso principal sócio, né? Então, a brincadeira que a gente faz dentro do mundo corporativo nós estamos abrindo uma empresa e o nosso sócio é o governo, é o presidente, são os governadores, o prefeito, porque a carga tributária que nós temos no Brasil é muito grande. Mas não que de fato isso seja um problema. Tem outros países que têm a carga tributária muito grande também, talvez até maior. Mas uma incapacidade do governo muito grande de fornecer os serviços básicos, inclusive segurança, saúde, frustra muito, né? Então, uma das minhas motivações, né, um dos meus motivos ao ter relacionamento político, né, de ter interesse político, é justamente por perceber que a falta de habilidade, a falta de atitudes vindo dos nossos líderes, dos nossos governos, é muito grande, né? Então, quando a gente olha para esse momento, logo ali, não sei se João ou Luiz vai lembrar, um dos meus questionamentos era logo lá no início, quais são as variáveis que os governantes vão precisar estarem atentos para fazer decisões, né? Então é tudo muito novo, né? Então surgiu diversos estudos científicos de diversas universidades com diversas maneiras de lidar com o problema. Alguns estudos tiveram que voltar atrás, outros estão sendo mais bem validados, mas a principal característica é quais são os indicadores que nós vamos ter atenção para tomar decisão. Então a gente fala de foco. Então, quando eu falo atenção, eu já estou falando de foco. Tem que colocar uma energia para algo. Mas só que a gente está falando de decisão. Quando a gente fala de decisão, a gente fala de implementação de estratégias. E a gente precisa fazer a gestão, planejamento, gestão do tempo, gestão de projetos. Então, uma das coisas que eu percebo de fato, e até converso com um amigo vereador aqui da cidade, é a falta de capacidade de gerir, a falta de líderes éticos, moralmente aceitos pela comunidade é muito grande. Uma capacidade muito grande de políticos dentro dos nossos governos, prefeitura, governo estadual, governo federal. Uma das coisas que motivou, animou que nós teríamos uma qualidade de vida melhor no Brasil, inclusive, era o discurso do atual governo federal,
de que nós teríamos menos pessoas participando dos cargos como sendo meramente nomeações políticas, mas que nós teríamos nomeações técnicas, né? E aí a gente começa a falar de pessoas que têm habilidades, conhecimentos, experiências, atitudes para fazer a coisa certa. Outra coisa que eu percebo também é que a gente está num processo de mudança muito grande na gestão pública, que apesar de hoje já ter muitos concursados, ou seja, pessoas que precisam ter uma classificação técnica, um conhecimento, serem pessoas inteligentes, né? A gente ainda tem muitas pessoas que participaram de concursos mal feitos no passado, muitas pessoas que nem precisaram fazer concurso para trabalhar. A gente ainda tem muitas nomeações políticas, e essas nomeações políticas são meramente políticas, não são técnicas. Então, como você falou uma palavra aí, motivos obscuros, né? Então a gente percebe que a máquina pública, o nosso sistema, ainda é muito corrompido. Então a gente vê aí esse escândalo que está tendo atualmente nosso governo estadual de fazer coisas que não eram para ser feitas, né? Então a gente vê uma falta de profissionalização. Então eu sou defensor da bandeira que é preciso ter profissionalização, que nosso presidente, que nossos senadores, nossos deputados, nossos prefeitos, vereadores, os assessores em volta disso tudo, que sejam pessoas profissionais, pessoas com capacidade, e que a gente vê são pessoas sem capacidade. Eu costumo dizer, né, que a gente precisa ter competências, habilidades e atitudes, né? O famoso chá lá dentro dos recursos humanos, né? E aí, uma palavra forte, né? A gente tem incompetentes, pessoas incompetentes cuidando de nossas vidas. Tainão, uma pergunta rápida, só assim um bate-bola, e o que eu vou mandar já na lata mesmo. Dá para usar da criatividade e inovação dentro desse tema, gestão do tempo e foco em resultados, ou você acha que são coisas que trabalham em paralelo? Totalmente dá, com certeza. Quando a gente está falando de gestão do tempo, né? Então a gente está falando de que a gente traçou um planejamento para atingir um determinado resultado, que nós vamos executar algumas atividades, mas durante esse caminho, e aí a gente fazendo a nossa gestão, a gente percebe que esse caminho precisa ser feito de forma diferente. Então aí é a necessidade de inovar, de refletir. Opa, calma aí, isso aqui a gente está fazendo assim dessa forma, mas não vai dar certo. A gente precisa pensar de fazer diferente. Então, por isso que a gente fala muito nesses dois conceitos, essa mudança de conceitos, né? A gente falava muito de planejamento estratégico e agora a gente fala muito de gestão estratégica. Justamente por causa disso, porque o planejamento traz uma ideia de ser algo fixo, algo estático. E a gestão é algo dinâmico, é algo que, calma aí, eu planejei, vou executar, mas eu preciso estar controlando, gerenciando esse meu projeto a todo momento para que se eu perceber algo diferente, eu vou inovar, eu vou criar algo novo e vou implementar nesse meu planejamento. Então, o planejamento deixou de ser algo estático, passou a ser algo dinâmico, para que eu possa executar novamente. Então, quando eu faço esse planejamento, eu vou lá, calma aí, qual é o meu papel, quais são os objetivos, quais são as minhas atividades, como que eu vou distribuir as responsabilidades dentro da equipe. E aí, cada um no seu papel, sempre controlando, refletindo e pensando se algo pode ser feito melhor. Bom, a gente já bateu um pouco mais de 1 hora de programa
E para encerrar, a gente tem o hábito de fazer o seguinte questionamento, né, ao convidado. Pedir que ele traga para a gente alguns livros, alguns filmes, qualquer coisa de cunho mais cultural que tenha agregado e acrescido de alguma forma nessa jornada que ele teve, né? E aí, Tayan, você tem seu tempo aí para poder fazer suas ponderações e suas dicas, né? Dar suas dicas pro pessoal e quer trilhar uma jornada parecida com a sua. Beleza. Só para fazer um encerramento, né? Algo que é importante existem estudos, né, da psicologia, da neuropsicologia, da neurociência, que discutem, né, as nossas funções cognitivas, né? Então, dentro dessas nossas funções cognitivas, uma delas é a atenção, né? Fora memória, linguagem, enfim. Então, existe uma forma de trabalhar o cérebro, nosso cérebro trabalha de uma forma, né? Então, quando a gente fala de ter foco em algo, é ter a atenção. E a gente tem diversos tipos de atenções. E pode ser que às vezes a gente esteja falando de algo, né, mas a pessoa esteja tendo outros problemas, né? Não estou conseguindo focar. Eu tenho tudo ao meu favor, mas não estou conseguindo. Talvez pode ser um problema de saúde mental. Então, só fazer uma recomendação, né, para que procure um profissional da área da psicologia, um neuropsicólogo, que ele vai ali avaliar, né, o teu estado da saúde mental, tuas funções cognitivas, né, para que você desenvolva, né? E aí tem um plano de melhoria das suas funções cognitivas, né, que é a nossa plasticidade cerebral. Só assim como uma palavra de encerramento. E aí desenvolver melhores rotinas, melhores hábitos, né, desenvolver uma cultura. Eu costumo dizer que quando a gente implementa ali rotinas, quando a gente implementa ali hábitos saudáveis, hábitos construtivos, né, a gente começa a desenvolver uma cultura, né, ou seja, a gente começa a influenciar as outras pessoas, né? Então a gente vê isso muito no esporte, né? Se você é uma pessoa do esporte, que pratica esporte, né, publique, né, você de fato praticando esporte, porque você vai gerar influência para outras pessoas, né? E aí a gente começa a ver, né, que essa influência, a gente começa a ter um desenvolvimento de maestria, ou seja, a gente começa a compartilhar conteúdo e começa a influenciar, ensinar outros a ter os mesmos hábitos, a ter as mesmas rotinas. Ou seja, a gente desenvolve um estilo de vida. Todo mundo tem a sua marca, né? Independente de quem a gente seja, cada um tem sua marca, né? Tayan é conhecido por algumas coisas, né? Cada um de vocês são conhecidos por algumas coisas. As pessoas têm percepções de vocês, né? Então, e a gente também é influenciado o tempo todo por marcas de empresa e marcas de outras pessoas. Se a gente não escolhe fazer nada, a nossa marca está aí. Alguém que não faz nada, mas as pessoas têm percepção, né? Ou seja, o nosso legado. Então, desenvolvam, né? Uma dica que eu dou, né? Desenvolvam estratégias, né, para garantir o seu legado, né? Lembrando ali que as redes sociais é uma vitrine, né? E a vitrine tem sempre os melhores produtos, né? Então, mais uma vez, nem tudo são flores. E às vezes a gente está vendo a vida de uma pessoa, nossa, que vida perfeita. A gente só está vendo ali a ponta do iceberg, né? A gente não está vendo quantos nãos ela já teve que falar para amigos, para familiares, o quanto ela abriu mão de alguma coisa, o quanto ela se dedicou para algo, o quanto tempo levou para isso. E a gente tem uma necessidade, às vezes, muito grande de querer ser popular, né? E não ser rejeitado, né? A gente tem essa necessidade de afeto o tempo todo, né? Mas é importante a gente sempre entender qual é o nosso propósito, para onde nós queremos ir e dizer sim nesse diálogo interno para os nossos desejos,
os nossos papéis, para as nossas responsabilidades e dizer não, às vezes, para algo que vai ser muito temporário, que não vai agregar em nada. Bom, uma dica de livro que eu dou, né? Acho que é um clássico, né? Quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de ter foco, de ter sucesso, vitória, e a gente pode trazer diversos, diante das palavras do escritor, né? A gente pode trazer diversos significados, né? Um clássico é Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, né? Então a gente fala muito desse processo de se conhecer, de conhecer o inimigo, tá, gente? Lógico que a gente não está falando só de... A gente traz muita coisa da área militar, né? Inclusive a gente está aqui utilizando a internet, que é uma ferramenta que veio da área militar. A gente não está falando para fazer guerra, né? E nem sempre o inimigo é ir lá e um inimigo de guerra. Mas a gente tem os nossos próprios inimigos, né? E eu costumo dizer que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Então, o maior inimigo do Taian é o Taian. Então, eu preciso conhecer esse inimigo, eu preciso entender como ele é. Quando eu sei como ele é, eu sou melhor. E aí, todas essas variáveis do ambiente, né? Então, um filme muito bacana um livro, né, muito bacana é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, general chinês, que viveu antes de Cristo. Um filme que eu gosto muito de liderança, né? Então a gente vê várias cenas bacanas de comportamentos, de diálogos. É o filme do Mandela, também é outro clássico aí. Mandela, ele teve ali uma vida muito interessante e eu gosto de algumas características do seu comportamentais, de desenvolver. E uma série, né? Um seriado, né? Eu acho muito legal e muito dinâmico como os personagens ali trabalham, né? A dinâmica da vida deles. Suits, na Netflix tem aí. Eu assisto e falo assim, caramba, as capacidades de relacionar, hobbies, ter atenção em se desenvolver, ter atenção, sempre no foco no resultado, trabalho em equipe, então são características que a gente sempre pode trazer. Mas existem vários aí. Beleza?